O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, continuando o que eu falei no início da missa, Cristo quis que tivesse uma referência de unidade e universalidade. Esse foi um dos caminhos que eu usei para dar a minha vida ao catolicismo, né? Apesar de eu ter sido católico a vida toda, era um catoco, como diz o padre João Neto. E quando eu tive uma experiência profunda com Deus, eu queria conhecer todas as religiões. E a única que tem referência de unidade e universalidade é a católica, que é o dia de hoje, a Cátedra de São Pedro, que nos dá força para entender que realmente Deus é universal e único. Por isso que a primeira leitura é direcionada aos pastores, porque eu participo do pastoreio do bispo, que por sua vez deve obediência ao Papa. Então, a verdade, ela é garantida pelo magistério para cada momento, quando o Papa, sozinho ou junto com o colégio dos bispos, tem o magistério ordinário e extraordinário. O magistério extraordinário pode ser uma declaração ex cátedra, o Papa declara um dogma, ou um concílio. O concílio também goza de infalibilidade. E o magistério ordinário universal, que é o que a igreja ensina e que está em consenso com todos os bispos do mundo inteiro. Quando o bispo erra um ensinamento, é porque ele não está em comunhão com o colégio de bispos e o Papa. O Papa goza de uma infalibilidade sozinho, desde que seja magisterial, ou de definitivo, como ex-cátedra, ou, mesmo que não seja definitivo, qualquer magistério, documento da igreja, a igreja diz que nós devemos obedecer com o religioso obséquio da vontade, ou seja, nós não vamos para o inferno se nós seguimos o magistério. Não quer dizer, primeiro, que
que não possa ter nos documentos algum ensinamento que ficou um pouco em dúvida, como aconteceu com Amoris Laetitia. Mas depois a própria igreja faz a interpretação e nos dá, né? Ou também não quer dizer que o Papa a todo momento é infalível. Numa entrevista de jornal, quando ele está dando as suas opiniões. Isso nós estamos aprendendo muito, porque a mídia hoje rapidamente transmite para o mundo inteiro qualquer coisa que o Papa diz. Então a gente tem que diferenciar o magistério da igreja, que é o ordinário universal ou extraordinário ex cátedra concílio, de uma entrevista, de uma coisa, de uma fala separada. Então, quando o magistério da igreja diz, e você segue o magistério da igreja, você nunca vai ser condenado por aquele ato. Ah, padre, mas o magistério pode mudar, tem poucas coisas definitivas, é verdade. São poucos dogmas. Mas, o que os padres da igreja, os doutores dizem, é que a igreja tem o ensinamento correto para cada momento, né? Existem momentos da história em que requerem uma decisão da igreja, que nós às vezes não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Aconteceu na história várias vezes. Por exemplo, o Papa São Pio X, que é um santo, não permitiu muito o estudo da Bíblia com as línguas vernáculas, as línguas originais, grego e hebraico. Por isso que o protestantismo cresceu muito na exegese bíblica. Na época, São Pio X manteve somente a Vulgata, em latim, e não dava muita discussão nas exegeses. Em 1947, mais ou menos, o Papa Pio XII já deu a concessão para os padres estudarem a Bíblia na língua original, com um documento chamado Divino Afflanto. Ora, por quê? Porque depois que passa a história, a igreja viu que São Pio X, quando ele compactou a igreja, não deixou muita discussão, vieram 2 guerras mundiais. Imagina a igreja fazendo exegese de todo lado em meio de 2 guerras. Papa Pio XII liberou em 47, quando já tinham acabado as guerras. Então, para cada momento, porque hoje muitos biblistas criticam a igreja, porque realmente, na época essas décadas iniciais, depois de São Pio X, geralmente o magistério fazia assim. E uma pergunta exegética: se pode falar que Moisés, não foi Moisés o autor dos 5 livros do Pentateuco? Aí o magistério respondia: não. E hoje a gente sabe que tem várias possibilidades que não seja claro que não foi Moisés que escreveu todos os 5 livros, né? Mas então a igreja também teve um caso, por exemplo, se não me engano, um teólogo chamado Antônio Rosmini, que no final do século XIX foi condenado os seus ensinamentos. Depois, no século XX, mais para frente, foi reconciliado, já estava morto, ele não só foi reconciliado, como foi beatificado. Antônio Rosmini, se não me engano, depois tem que fazer Bem, o que se sabe? Que os ensinamentos dele, no final do século XIX, com o modernismo, né? um racionalismo depois da Revolução Francesa, um modernismo, não ia fazer bem para a igreja. Depois que passou aquela época, se repensou os seus ensinamentos e ele foi reconciliado com a igreja. Aqui no Brasil nós estamos com um processo aí, Padre Cícero, que tinha sido praticamente recebido a excomunhão e hoje está reconciliado com a igreja, e pensam-se até em fazer um processo de beatificação. Eu não sei como é que é a vida dele, estou falando por alto.
Mas só para entender que não é que a igreja erra, o magistério não erra, mesmo quando ele dá ensinamentos que não são definitivos. Para cada momento da história, ele sabe agir corretamente. Para a pessoa, para Antônio Rosmini, por exemplo, não interessa, porque todo jeito ele virou beato, né? Porque Deus é justo. Para Deus não tem tempo, então ele sabia que ia ser beato, né? Então não se preocupe com essas injustiças, porque Deus é justo ao extremo, né? Bem, só para vocês entenderem, também, vamos lá, antes de entrar aqui, isso é importante, porque hoje é um dia que nós temos que falar um pouco da nossa igreja, né? Também a questão do tradicionalismo com o atual liberalismo. Muita gente que às vezes leva a tradição da igreja de uma forma muito mal feita, a liturgia mal feita. Criou-se uma contra-reação tradicionalista, querendo voltar antes do Concílio Vaticano II. Então, primeiro, um concílio é infalível. Quem fala mal de um Concílio Vaticano II é, no mínimo, alguém muito ignorante. Eu não vou falar herético, porque o nosso povo é tão ignorante, porque herege seria mais um teólogo, mas uma pessoa muito ignorante. O extremo, quem afirma que Concílio Vaticano II foi uma coisa herética, coitado, precisa de muito estudo. Isso só como conceito. Depois, quando você vai ler os documentos do Concílio Vaticano II, é incrível como são belíssimos. Belíssimos. Dei Verbum. Cada parágrafo é uma coisa espetacular. Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Meu Deus, são documentos. É tão ignorante que o Concílio Vaticano I está no segundo. Eles retomaram e depois desenvolveram mais profundamente, porque o Concílio Vaticano I foi interrompido por uma invasão lá dos maçons lá em Roma. Papa Pio IX teve que fugir, parou o concílio. Já o Concílio Vaticano II foi mais tranquilo, né? Não, tranquilo em tempo, mas não foi tão tranquilo. Houve muitas más interpretações. Saíram muitas notícias erradas antes do tempo, né? Paulo VI, quem sofreu muito isso. Então, essa questão, tudo bem, o Papa Bento XVI soltou um motu próprio chamado não é Omnium Mentis, não, esse é outro. Um motu próprio sobre o rito extraordinário da liturgia. Por quê? Não é que Papa Bento estava querendo dizer que está tudo errado. Papa Bento tem uma ideia de liturgia, de um desenvolvimento orgânico, né? Sem ruptura. Então, ele fez uma pequena crítica nessa questão de ter impedido de se celebrar o rito extraordinário. Então, para manter uma linha de continuidade litúrgica, ele permitiu que se celebrasse o rito extraordinário, né? Mas não é para dizer que o rito ordinário seja menos santo. Ah, não, padre, mas é porque o senhor não celebra, o senhor não sabe o tanto que é. Vejam bem, não é opinião minha, isso que nós temos que entender. Não é opinião minha que vale ou sua, é a opinião do magistério, meu amigo. Está faltando sandália da humildade, de entender que o magistério é o magistério. Da mesma forma que nós estamos agora em pandemia, eu estou dando a comunhão na mão. Isso para alguns é um horror, né? É uma coisa absurda. Bem, quem permitiu dar a comunhão na mão é o magistério. Acabou.
Ah, mas tem partícula. Realmente, eu prefiro que receba na boca, pelo menos fora da pandemia. Agora na pandemia a própria igreja pediu para dar na mão. Eu prefiro, porque realmente pode ficar partículas, eu sempre peço, né? Antes todo mundo aqui estava tomando na boca. Mas se a igreja disse, quem responde, quem sabe o que está dizendo é a igreja. Quem tem a chave do céu é a igreja. Então você pode ficar tranquilinho, porque quem tem a autoridade que foi recebida por Jesus aqui, ó, a Pedro e aos apóstolos, foi a igreja, não foi a minha opiniãozinha ou a sua. Às vezes eu ouvia alguém dizendo, é um absurdo. Eu falo, meu Deus, será que você não sabe que ali tem um colégio de apóstolos, de bispos com o Papa, que sabe que tem partícula na mão? Mas foi o Espírito Santo que viu que em alguns momentos seria importante, então, permitir dar a comunhão na mão também. No próprio Praça de São Pedro, a grande maioria das vezes não dá, é um polvão e acaba que tem que dar a comunhão na mão. Bem, isso é para você acreditar no magistério através dessa unidade, universalidade. Se quer participar de rito extraordinário, com um motu próprio, você está seguindo o magistério da igreja. Agora, meu amigo, se começar a dizer que só ali é santo, que o que tem hoje é errado, espera você virar papa ou cardeal e depois convence os demais. Enquanto isso, sandália da humildade, caladinho, não entra nesse aspecto, ame a igreja, ame o magistério. Bem, agora sim, vamos entrar nas leituras, mais uma hora, não tem ninguém, todo mundo, né? Aqui está vazio, gente, ninguém vai reclamar que está com filho em cá, ou menino andando para um lado e para o outro. A primeira leitura é uma leitura famosa, que nós lemos em todas as comemorações de santos, pastores, porque é direcionada a nós, pastores em geral. Exorta aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo. O que ele exorta? Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Isso aqui já é uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque ser pastor não é pegar o cajado somente a gente fala ad extra, né? Para fora. Mas o principal pastor é o que dá o exemplo. Então é uma responsabilidade que o primeiro a se santificar tem que ser eu. Cuidai dele não por coação. Não por coação. Você tem que fazer isso, tem que converter. Não foi assim que Jesus fez. Mas de coração generoso. Isso é uma coisa que eu observo muito desde quando eu cheguei aqui. Eu tinha uma ansiedade para mudar todo mundo. Um está de um jeito, o outro que cala demais, o outro que conversa demais, o outro que sei lá o quê. Agora eu desisti. Na verdade, existe uma orquestra com seus temperamentos na igreja, o seu jeito de ser, um que fala mais, um que fala menos. E é assim que nós vamos para frente. Então, o coração generoso para caminhar com cada um, com o seu jeito, o seu temperamento, a sua história, os seus medos, o seu estágio de conhecimento espiritual. Claro que isso dá mais fadiga, né? É muito menos fadigoso botar regras, né? Mas a igreja tem a tal da regra das chaves. É muito interessante. Tem um que tem a chave do portão do meio e não tem a chave do portão do lateral. Aí disse, eu fiquei sabendo que não pode. Meu amigo, você já tem a chave do portão do meio, por que você não pode ter a chave do portão lateral? Não, porque disseram que não é para todas as pessoas. Então essa regra das chaves, não, aqui não é qualquer um que pode entrar, né? Ora, a igreja não é o padre, a igreja somos nós. Então, se eu não confiar nos fiéis, então é melhor, né? Então a gente tenta o máximo, assim como um fiel tem o direito de rezar, o templo não é do padre, o templo é do fiel. Não, eu quero ficar à noite rezando. Se brincar, o padre teria que limpar o chão para a pessoa chegar, né? E não fechar e dizer,
Não pode, né? Mas isso se aprende com o tempo. A gente tentar ser generoso, entender o jeito de cada um. E com o tempo Deus vai ensinando. Claro que ser pastor requer experiência também, né? Eu tenho 2 anos e meio, 3. É claro que daqui 5 anos, se eu estiver rezando aberto a correções, eu teria que ser muito mais pastor do que hoje. E assim por diante, né? Quando eu estiver bom, morre, né? Porque Deus não vai deixar eu bom muito tempo para não crescer o orgulho. Não por torpe ganância, mas livremente. Não para, como dizem, tem uns pastores que gostam de tirar a lã e o leite das ovelhas, né? Um pouquinho de lã tem que dar. Porque senão a igreja não, né? De vez em quando ficar com a ovelhinha peladinha para usar a lã na igreja, faz bem também. Mas não para o padre, mas para a evangelização. O leigo precisa ajudar a igreja. O leigo é a igreja. É bom entender isso, né? A igreja católica tem, não estou falando das outras, estou falando da nossa, tem a vantagem que o leigo pode sempre acompanhar. Só ir na secretaria, nunca foi negado nada, né? Se alguém quiser, é que ninguém vai, né? E acompanhar os gastos, o que foi comprado. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos, modelos do rebanho. Antes de tudo, o padre tem que ser modelo, não modelo né? Modelo evangélico. Às vezes tem padres que confundem, né? Mas modelo evangélico. Qual é o modelo evangélico? Eu me santificar. Aqui está um ponto muito difícil para nós, né? Por exemplo, nós que somos miseráveis como todos, todo mundo sabe disso, né? Acho que ninguém está mais iludido com ninguém. Nós sendo miseráveis como todos, nós não temos o direito de muito explicitar essa miséria. Por exemplo, tem gente que fala que quando eu acordo de manhã, eu não aguento que alguém venha me encher o saco, né? Eu gosto de ficar calado. O padre não pode ter isso. Imaginou? Se todo dia de manhã eu ficar dando patada aqui na missa. Então, se eu tivesse esse temperamento, eu teria que mudar. Por quê? Porque a pessoa, aqui está a mística. O fiel não vem procurar o Pablo. Isso que é diferente, né? Eu que já fui médico. O médico sempre procura ser bom, porque a pessoa procura o doutor fulano. Aqui não. Aqui vem procurar Cristo. Imagina se o Pablo faz com que essa pessoa nunca mais procure Cristo. É muito alta a responsabilidade. Ao mesmo tempo, claro, o padre tem que formar o povo para entender que o padre é um homem miserável. Então, também não pode o povo, por qualquer coisa, virar carroça. Tem que entender as misérias do padre também. É uma dinâmica, né? Mas o fato é que nós devemos ser mais modelo. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Bem, o evangelho é justamente aquele momento em que Jesus coloca Pedro como representante dos apóstolos. Primeiro ele segue perguntando: quem dizem os homens que eu sou, que é o filho do homem? Alguns dizem que é João Batista, né? Outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, alguns dos profetas. E depois Jesus: e vocês? E Simão Pedro se adianta e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi de um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está muito claro aqui, né? Eu não entendo essa história de alguns nossos irmãos que falam que Jesus não fundou a igreja. Claro que não é só aqui, porque Jesus faz isso aqui só para Pedro e faz isso aqui no Evangelho de João para todos os apóstolos, justamente para dizer que é o magistério único com Pedro e com o colégio apostólico, né? A igreja tem o poder de ligar no céu e desligar. Por isso que tem a confissão, por isso que tem excomunhão, por isso que pode tirar a excomunhão. A igreja sempre tem esse poder. Por isso que, meu irmãozinho, não tem sentido você brigar com a igreja, que é a partícula. Tá bom, você está brigando com quem tem a chave do céu. É uma briga meio sem nexo. A igreja está errada. Isso a gente deixa para o juízo final, para ver se realmente você foi o único que sabia das coisas e a igreja não. Isso acontece também com alguns biblistas exegetas que riem da igreja, que a igreja não chegou a essa conclusão na Bíblia, e assim por diante. Mas é isso. Nossa igreja é belíssima, né? Tem uma riqueza enorme. Basta que nós nos abramos o coração a Cristo, porque o próprio Cristo nos ensina a amar a igreja, a seguir o magistério, né? E principalmente que vocês hoje rezem por nós, pastores. Imagina a responsabilidade nossa. Sabendo que nós somos miseráveis como todos, vocês têm que triplicar a oração pelo padre, para que não caia. Porque quando o padre cai, vão muitos com ele, né? O juízo final de padre deve ser terrível, né? Então, tenham pena de padres que caem, não joguem mais pedras, assim como também rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, né? Sempre colocar todas as orações para que nós não atrapalhemos o projeto de Deus, para que nós não sejamos pedra de tropeço, ao invés de pedra de edificação, né? Assim como Pedro errou, qualquer um de nós pode errar. A vantagem é que Pedro se humilhou. Então, eu erro, me humilho, depois tento me redimir, e Deus faz a obra. Então, que São Pedro, lá do céu, cada vez mais interceda pela sua igreja visível. Que a igreja invisível são os batizados, né? Mas temos a igreja visível, que hoje sofre grandes ataques no mundo inteiro. E nos dê força para cada vez mais amá-la. Hoje um padre, na homilia, dizia: aproveita a quaresma para estudar sobre a igreja. Aproveita a quaresma e leia magistério no catecismo da Igreja Católica. Ninguém ama o que não conhece. Se você não conhecer mais a igreja na quaresma, você não vai amá-la mais. Então, aumente o conhecimento para amá-la.